Fala galera, Diego de Leon na voz aqui no Conexão 31 para mais um vídeo falando sobre o Cruzeiro nesse pós-natal. E eu já vou falar aquilo que eu sempre falo com vocês, né? Clica aqui no vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas, isso faz com que o nosso trabalho seja cada vez mais relevante. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, e ative as notificações para quando sair um novo vídeo você ser informado. Vamos direto ao assunto e hoje eu quero falar sobre a mudança de postura do Cruzeiro no mercado. Se tinha uma coisa que quando o Leonardo Jardim estava aqui, a gente tinha uma postura de um Cruzeiro no mercado, assim, bem conservadora, né, se assim podemos dizer. Um Cruzeiro mais comedido, mais conservador, um Cruzeiro mais silencioso. E tinha uma coisa também que, cara, quase nada vazava. Não vazava. E eu falava muito isso na época do Leonardo Jardim. Falei, gente, não vaza mais nada. Não vaza nomes, não vaza situações. O Jardim, se tem uma das coisas que o Jardim deixou como legado aqui no Cruzeiro, e eu gostaria que o Cruzeiro continuasse nessa pegada, né, utilizando esses conhecimentos, essa maneira de tratar as coisas, é que era muito profissional e nada vazava. O Leonardo Jardim, ele tinha uma visão de futebol e uma visão do atleta, e ele empregava aquilo ali na construção do elenco e, como consequência, na hora de contratar jogadores. Ele buscava atletas dentro daquilo que ele enxergava o futebol e construía as suas equipes. Então o Leonardo Jardim, uma das coisas que ele deixou como legado no Cruzeiro é que ele deu protagonismo para o scout. É importante se investir em scout. O Cruzeiro não tinha um investimento no scout, não tinha uma pessoa com capacidade para liderar o scout. O scout talvez no Cruzeiro não tinha o poder de sugerir alguma negociação, algum nome, ou impedir alguma contratação de que fosse feita, porque o scout não tinha protagonismo, não tinha força, não tinha voz. E com a chegada de Leonardo Jardim, eu vejo que o scout ele ganhou esse protagonismo. Ele recebeu esse poder por mérito, tá? Por mérito. Então, o Leonardo Jardim mostrou que é importante se investir em scout. E às vezes as pessoas pensam, o que é scout? Cara, scout é um setor do clube onde tem uma pessoa, né, um líder, chefe de scout, e você tem outras pessoas lá trabalhando, e nesse lugar tem ferramentas principalmente ligadas à tecnologia que facilita você fazer uma leitura completa do atleta. Então, são ferramentas que faz com que os profissionais que estejam ali consigam fazer um mapeamento de regiões, por exemplo, Europa, Ásia, África, América do Sul. Se for local, se for Brasil, Nordeste, Sudeste, Sul, Norte. E dentro dessas regiões você tem um mapeamento de atletas. Aí você tem por posição,
defensores, meio-campistas, laterais, goleiros, atacantes. Aí você pode fazer dentro dos atacantes, eu quero centroavante, eu quero um homem de beirada, dentro dos meios-campistas eu quero volante, eu quero médio ou meio-campistas. E aí você vai mapeando. Essas tecnologias vai dando esse mapa e essa quantidade em números, e dentro da quantidade em números também te dá a qualidade desses atletas. E aí ali você tem vídeos, você tem base de dados, né, desses atletas, dessas regiões, números qualitativos, quantitativos, você tem vídeos, porque um tempo atrás, vamos colocar aí uns 20 anos atrás, tinha muito aquela questão do DVD, né? Ah, me manda seu DVD, vai DVD pra lá, DVD pra cá. Cara, e só o DVD, as pessoas começaram a perceber que ficava muito pontos cegos, muito pontos descobertos, que não dava para você ter uma análise completa desse atleta. Então, é importante ter o vídeo, ter a imagem, sim, mas junto da imagem é importante ter os dados. Ok? E junto da imagem, do DVD, do material, junto com os dados, né, os números, é importante também ter as análise comportamental, como esse atleta. Pô, às vezes, porque o atleta, cara, o extracampo dele é muito importante, né? O histórico dele dos últimos 3, 4 anos é importante. Histórico de lesão, para você não comprar um jogador quebrado, é importante você ter o histórico de lesão dos últimos anos, sei lá, dos últimos 12 meses, 24, 36, 48 meses. Quantas lesões que ele tem, quais foram as lesões e qual é o contexto de cada lesão. Perfil comportamental, ele é um atleta envolvido em polêmicas, como é esse atleta nas redes sociais, como é a relação dele com o torcedor. Ele já foi um cara que brigou com o torcedor, já brigou no estacionamento do estádio com algum torcedor, já agrediu alguém da imprensa. Você entende que o perfil comportamental é importante, porque não adianta só dentro de campo o jogador ele resolver os problemas do jogo, mas fora de campo ele criar problema. Então, já falamos aqui que no scout você faz a leitura de perfil comportamental, perfil físico, o perfil técnico, né? Isso tudo para quê? Para você minimizar erros. Então o Leonardo Jardim, ele trouxe isso, cara, scout. Nós vamos comprar baseado em scout. E aí talvez eu tenha sido a única pessoa que falei isso, tá? Com essas ferramentas, com essa habilidade do scout, a gente consiga também vender melhor, ok? E aí o Leonardo Jardim indica o Joaquim Pinto, que também é português, traz ele para ser o chefe do scout, e ali agora o scout tem um espaço, cara. Ele pode, ele indica contratação e ele veta algumas contratações, ok? Protagonismo. Tá ali na mesa e participa. E já com isso estabelecido, o Cruzeiro contrata o Neisser Vidiarreal, artilheiro do último Mundial e do último Sul-Americano Sub-20. Ele contrata Arroio, 19 anos, um jogador muito, muito promissor, equatoriano, Neisser colombiano. O Cruzeiro vai lá e contrata o Sinisterra, não tão jovem, mas uma idade mediana, 26 anos, jogador de Premier League. Cruzeiro vai lá e contrata Matheus Cunha, 26 anos também, idade mediana, reserva do Flamengo. Cruzeiro contrata Cauã Moraes, 19 anos também, jogador do Atlético Paranaense. Perceba que o Cruzeiro está numa direção, né? Uma direção. Jogadores jovens, desconhecidos, com potencial de crescimento. E qual era a fala do Leonardo Jardim? Cara, jogadores que vão chegar aqui precisam vencer na vida, precisam
buscar o seu espaço. Então eles vão trabalhar, e aí junto com o trabalho do Leonardo Jardim, que é um cara que desenvolve esses jovens potenciais ou esses jogadores desconhecidos, e aí o jogador começa a performar, começa a entregar desportivamente, e ele começa a se destacar, e aí esse jogador ele entrega um resultado desportivo e futuramente ele vai se destacando, ele é vendido posteriormente, deixando um lucro muito alto dentro do clube. Esse era o caminho claro que o Cruzeiro já tinha estabelecido com o Leonardo Jardim. Estava muito claro. Jovens com potencial ou jogadores desconhecidos com potencial para serem vendidos, serem lapidados, desenvolvidos e entrega desportivamente e vendido. Uma postura conservadora, uma postura... essa era a política do Cruzeiro no mercado com o Leonardo Jardim. E aí, né, tem a saída do Leonardo Jardim e você começa a ver que uma das primeiras coisas que mudar, e aqui eu não estou para levantar a questão se está certo ou se está errado. A gente só vai saber se está certo ou se está errado lá na frente, quando vier os resultados. Tá? Quando vier os resultados, a gente vai falar se está certo ou se está errado. Eu só estou querendo levantar a questão aqui, é que mudou. Mudou. E aí muita gente vai falar assim, mudou porque é o Tite. Não, não é porque é o Tite, não é. Não, gente, não é porque é o Tite. Não é. Não é. O Cruzeiro mudou a política. De uma política mais conservadora, de uma postura mais contida, mais silenciosa, porque não vazava nada. O Cruzeiro agora está com uma postura agressiva no mercado. O Cruzeiro está com uma postura não silenciosa, né? Muito barulho, cara. Contratações que antes eram de jogadores desconhecidos, agora de jogadores conhecidos. Agora de jogadores já com nome, já com salários importantes. Volto a dizer, não estou dizendo que está errado e nem estou dizendo que está certo. Eu só estou dizendo, o vídeo aqui é para falar que mudou a postura do Cruzeiro. O Cruzeiro está mais agressivo. As coisas estão vazando, os nomes estão vazando, as negociações estão vazando, e antes não estava assim. Ok? Então a gente percebe essa mudança de política, a gente percebe essa mudança de postura, e tem certeza que se o Leonardo Jardim tivesse aí, não seria assim. Essa que é a verdade. O Leonardo Jardim não seria assim. Mesmo porque se você pegar os treinadores portugueses, eles gostam de ter o protagonismo dentro do vestiário. Pega o José Mourinho, talvez o maior da última geração aí dos portugueses. Pega o próprio Jorge Jesus. Cara, o Jorge Jesus ia lá no meio de campo, pegar jogador que estava discutindo com o árbitro, pegava os caras pelo pescoço, irmão. Nossa, agora os caras vão endoidar com o Jorge Jesus. Me ajuda aí, irmão. Se chamava ele de velho, né? O velho era rabo, irmão. Pega aí o Abel Ferreira no Palmeiras. O protagonismo é dele. O vestiário é dele. Você pode ver, os holofotes, né, estão nele. O Leonardo Jardim agora no Cruzeiro, mesma coisa. Chegava na entrevista, dominava. Dominava no peito, saía jogando tranquilo, chamava a atenção para ele, mas claro, com responsabilidade. Você pode observar, os caras são protagonistas no vestiário, mas eles são responsáveis. Eles dão conta do recado. Chamam o protagonismo no sentido positivo. Tira do atleta, traz para ele, o atleta fica mais tranquilo, fica mais leve. Mas para isso, eles precisam controlar quem está dentro do vestiário. E eles precisam controlar esse fluxo também, quem entra e quem sai do vestiário. Pera aí, deixa eu ver quem tá chegando aqui. Entendeu?
qual que é a postura? Aí eu preciso da análise de desempenho, principalmente de saber o perfil comportamental desse atleta que vai estar dentro do vestiário. Eu preciso saber qual que é o comportamento dele. Será que ele é um cara que se permite ser liderado? Será que ele se permite não ser a estrela, ser o bajulado dentro do vestiário? Então, esse vídeo mesmo é só pra gente falar dessa mudança de postura. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar, né? Como era, como tá agora o Cruzeiro. Não acho que é por causa do Tite, não acho. Eu acho que já era uma decisão já do Pedro Lourenço e do Pedro Júnior. Não acredito que com o Leonardo Jardim aí seria dessa forma, mas agora está sendo. Espero que dê certo, torço para que dê certo e vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, ok? Fico por aqui, galera, até o próximo vídeo.